Olá! Numa vida anterior eu falei de vários símbolos ligados à cultura da Índia, mas os símbolos são muitos e não dá para falar de tudo num só vídeo. Portanto, hoje vou continuar com a segunda parte, falando mais alguns símbolos. Toda a gente consegue identificar facilmente a bandeira da Índia, não só pelas cores, mas também pelo símbolo que está no centro. Mas se calhar nem toda a gente sabe que símbolo é esse. Esse símbolo que está no centro da bandeira da Índia chama-se Dharma Chakra e vamos ver o que significa. Primeiro que tudo, analisemos as palavras em sânscrito. Dharma é um conceito que já expliquei num dos episódios, mas para quem não viu eu posso tentar recapitular rapidamente. Dharma significa a essência primordial de alguma coisa, a sua função fundamental, aquilo para que nasceu, para que foi feito. E tem a ver também com a consciência de que todos fazemos parte de um todo e que, ao executar a sua função, o seu Dharma dentro desse todo, a pessoa vai estar a contribuir para um progresso positivo. A palavra chakra significa roda. Assim, Dharma Chakra refere-se a manter o ciclo da ação consciente num movimento contínuo. Portanto, saber pesar cada pensamento, cada palavra, cada ação e perceber a sua implicação na totalidade. É fácil perceber que a criação é um ecossistema em que todas as partes se alimentam mutuamente e criam um ciclo. E faz muito sentido que este símbolo, a chakra, esteja associado a Vishnu, já que Vishnu é considerado aquele que preserva, aquele que mantém. A Trimurti masculina, geralmente considerada nos Vedas, é a seguinte: Brahma é aquele que cria os universos materiais. Vishnu é aquele que preserva, aquele que mantém as coisas em funcionamento. E Shiva é aquele que vem e destrói o universo no final de cada ciclo para que depois ele possa ser renovado e ser recriado. Assim, os três deuses, trabalhando em conjunto, fazem com que o movimento de criação, manutenção e destruição se renove continuamente e nunca pare. Vishnu usa vários símbolos, cada um numa das suas 4 mãos, e um desses símbolos é Sudarshana Chakra, que é uma arma muito poderosa que tem a função de destruir a escuridão para dar lugar à luz. Assim, existe uma associação entre a Dharma Chakra, Vishnu e o Sol, e isso aparece em vários versos ao longo da literatura védica, como por exemplo, Deus, manifestando a sua potência de tempo como Deus do Sol, viaja durante 12 meses, começando no mês de Madhu, para reger os movimentos planetários no universo. Viajando com ele em cada mês, estão vários grupos de 6 associados. No Bhagavad Gita 10.21, Krishna fala da sua associação com Vishnu e também com o Sol, mostrando que todos emanam da mesma fonte e, portanto, acabam por não ser diferentes. Dos 12 filhos de Aditi, eu sou Vishnu. Entre os objetos luminosos sou o Sol. Entre os Maruti sou Marichi. E entre os astros no céu noturno sou a Lua. Como Vishnu assume a forma do Sol para dar energia ao mundo e garantir o seu sustento, ele é também conhecido como Surya Narayana, sendo que Surya significa Sol. Vishnu é comparado a um segundo Sol metafísico, paralelo ao Sol físico, que ilumina não só esta dimensão, mas também outras dimensões do universo. Isso é explicado num verso do Puranotka Purusha Suktam. Deve-se meditar na forma de Narayana, situado no globo solar. Ele está sentado num lótus, com pulseiras douradas, coroa e brincos em forma de tubarão. A sua pele é dourada e segura o búzio e a chakra nas suas mãos. Ou seja, não se medita propriamente no Sol enquanto astro, mas sim em Surya Narayana. Assim como os astros giram em torno do Sol, da mesma forma, as pessoas circunambulam, caminham à volta dos templos, porque os templos são construídos de tal forma que representam essa energia cósmica. Então, neste mundo, nós, de certa forma, refletimos esse movimento dos astros no céu. O Sol é de tal forma importante nesta cultura que existem até mesmo yogis que se alimentam do prana proveniente da energia solar. Ou seja, a maioria das pessoas precisa do prana, ou energia vital, proveniente dos alimentos. Nós temos que nos alimentar para que o nosso corpo processe esse prana e o transforme em energia para podermos viver.
Só que alguns yogis que executam algumas técnicas muito avançadas, eles conseguem extrair esse prana diretamente da luz solar, sem ter que haver nenhum processo pelo meio. E acaba por haver uma comparação interessante entre um yogi e uma planta, porque da mesma forma que as plantas fazem a fotossíntese, processando diretamente esse prana da luz solar, os yogis fazem também um processo semelhante. As plantas são também elas fontes de prana, por isso é que é tão importante meditar ou fazer atividades ao ar livre, especialmente junto de plantas, do sol, da água, porque todos esses elementos naturais estão cheios de prana e todos nós já experimentámos isso. Quando meditamos ou fazemos alguma atividade, um exercício, qualquer coisa ao ar livre, sentimos que saímos de lá muito mais energizados. Assim, temos toda esta associação. Sol é fonte de vida. Vishnu é idêntico ao Sol. Ambos, sendo um só, sustentam a vida no universo. A Sudarshana Chakra destrói a escuridão para trazer a luz e a vida. A luz pode ser vista no sentido literal, a luz do Sol que é necessária para que haja vida, e no sentido figurado, a luz que ilumina o espírito para que possamos ter uma vida sã e progressiva. O ciclo da natureza não pode ser quebrado e essa compreensão de que todas as partes se influenciam mutuamente é que nos leva então a ter uma compreensão do que é o Dharma, ajuda-nos a perceber qual é a nossa função, como é que podemos contribuir no meio desta máquina, desta engrenagem gigantesca, qual é o nosso papel, como é que podemos integrar-nos nessa máquina e agir em conformidade para não quebrar esse ciclo contínuo. A associação do Sol ao fator tempo é também bastante óbvia. Podemos ver um bom exemplo no Templo do Sol, em Konarak, que fica no atual estado de Odisha. Este templo é um dos raros templos dedicados a Surya, o deus do Sol, e foi considerado património pela Unesco. Conhecido mundialmente pelas suas incríveis esculturas, este templo foi construído como se fosse uma gigantesca carruagem com 12 pares de rodas, puxada por 7 cavalos. Essas enormes rodas, com cerca de 23 metros de diâmetro, são uma das maiores atrações desse templo. E duas delas, para além de terem belíssimas esculturas, duas delas elas têm também a função de relógios de sol. Portanto, servem como instrumentos para medir o tempo. Colocando o dedo no centro da roda, a sombra projetada dá-nos a indicação precisa da hora do dia. Podemos ver essa explicação neste diagrama. No topo da roda temos a meia-noite e andando para a esquerda, vai-se avançando até à parte de baixo, que é o meio-dia. Depois o ciclo continua até por fazer 24 horas. Os eixos principais da roda assinalam intervalos de 3 horas. Entre eles estão os eixos menores, assinalando intervalos de 1h30. Tem ainda o detalhe de ter uns pontos esculpidos em relevo. Entre cada eixo existem 30 pontos, cada um com a duração de 3 minutos, ou seja, 90 minutos, 1h30. Existem também várias teorias que interpretam vários elementos que estão representados neste templo. Por exemplo, diz-se que os 7 cavalos representam as 7 cores do espectro da luz solar. Os 12 pares de rodas seriam os 12 meses. As 24 rodas seriam as 24 horas do dia. Há também quem interprete estas rodas como o ciclo da vida, já que nelas estão representadas várias esculturas que apresentam os ciclos da criação, preservação e o momento em que se atinge a realização pessoal. A Dharma Chakra é um dos símbolos mais antigos encontrados por toda a Índia e arredores, incluindo a civilização do Vale do Indo. Foi aí encontrado esse símbolo em selos e vários tipos de artefactos. Um dos mais conhecidos é o Dholavira Signboard, que foi encontrado na região do atual Kutch, Gujarat, que na altura pertencia ao Vale do Indo. Embora não se saiba exatamente o que é que significam essas inscrições, aparece repetidamente um símbolo muito semelhante à Dharma Chakra nessa inscrição. A Dharma Chakra tem também uma importância fundamental para a filosofia budista. É considerado um dos 8 símbolos auspiciosos. E dentro desta filosofia, que tem a mesma origem da cultura dos Vedas,
Considera-se que este Dharma Chakra significa o ciclo da vida e da morte, ou seja, o ciclo do samsara, dos repetidos nascimentos e mortes. Este ciclo que nos prende à existência material só pode ser quebrado se adotar um caminho de realização espiritual, conforme é explicado por Buda nos seus ensinamentos e também em vários textos védicos. Assim, os 8 raios dessa Dharma Chakra representam os vários estágios de realização conforme foram apresentados por Buda, os 8 nobres caminhos para a realização e para uma vida plena. E esses nobres caminhos são a compreensão correta, pensamento correto, discurso correto, ação correta, estilo de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Muitas vezes a Dharma Chakra é também representada com 2 veados, um de cada lado. E isso é uma alusão à ocasião em que Buda fez o seu primeiro sermão e vieram vários veados ouvi-lo, juntaram-se à volta dele. E então isto simboliza não só o facto desta mensagem ser dirigida não apenas a seres humanos, mas ser aplicável a qualquer ser vivo, e simultaneamente o facto de Buda considerar que todos os seres estavam ao mesmo nível. Algumas divindades tibetanas são também retratadas tendo uma chakra na mão como arma, à semelhança de Vishnu, que vem então destruir a escuridão, a ignorância, para trazer a iluminação. Buda é também muitas vezes retratado executando um gesto que é o Dharma Chakra Mudra. É um gesto de mãos que representa precisamente essa continuidade, esse movimento perpétuo do tempo a passar. O imperador Ashoka governou a Índia entre 268 e 232 a.C. Depois de ter ordenado um massacre na vila de Kalinga, ele sentiu fortíssimos remorsos por ver as mortes sangrentas que ele tinha provocado e, numa tentativa de aliviar a sua consciência, ele converteu-se ao budismo e começou então a propagar o conceito de ahimsa, não violência. Promoveu então a prática do budismo e uma das coisas que ele fez para assinalar isso foi mandar erigir uma série de pilares em várias partes da Índia que tinham inscrições e esculturas que são conhecidos como os pilares de Ashoka, ou como ele próprio lhe chamava, os pilares do Dharma. Esses pilares foram colocados em estradas, por onde passava muita gente, em rotas comerciais e também em lugares que são bastante importantes, como locais de peregrinação para os budistas. Portanto, ele queria ter a certeza que o maior número possível de pessoas via esses pilares. Tratam-se de colunas com um elaborado capitel. No topo da coluna têm todas um lótus invertido, já que a simbologia do lótus tem a ver com pureza e com elevação espiritual. O lótus é uma flor que nasce na lama e depois eleva-se acima dessa lama em direção ao sol e abre-se. Portanto, há um paralelo entre o lótus e a consciência humana. Por cima de cada lótus existem animais, cada pilar tem alguns animais diferentes, que cada um tem o seu simbolismo, e em alguns deles havia também inscrições em várias línguas para poderem ser lidas por todos os habitantes do reino. Nessas inscrições muitas vezes tem a data, tem o nome de Ashoka como sendo o patrono, e, em algumas delas, Ashoka pede desculpa aos seus súbditos por em tempos ter sido violento e não ter sido sensível às necessidades do seu povo e explica que daí em diante ele fará o melhor, ele cumprirá o seu Dharma para a proteção do seu próprio povo. O mais famoso destes pilares é o de Sarnath, que foi escolhido por ser o sítio onde Buda fez o seu primeiro sermão. Então este capitel com os leões foi escolhido para ser o emblema nacional da Índia em 1950. 4 leões estão em cima desse capitel, cada um virado para uma direção e com as bocas abertas, rugindo a mensagem do Dharma por todas as direções. Por cima dos 4 leões havia antigamente uma Dharma Chakra bem grande que tinha a ver com moksha, atingir o estado de moksha, que é a liberação última, é o quebrar desse ciclo de samsara. E estas formas foram feitas assim em forma de pilar, precisamente porque simboliza a ascensão do ser humano nesse caminho de realização até chegar ao ápice, que seria moksha.
Segundo Benjamin Rowland, que foi um professor de artes plásticas nos Estados Unidos e que se dedicou bastante ao estudo da arte asiática, a coluna de Sarnath pode ser interpretada não apenas como a glorificação dos ensinamentos de Buda, simbolizados pela roda no topo, mas também, segundo implicações cosmológicas de todo o pilar, como um símbolo da extensão universal do poder da lei de Buda, como tipificada pelo Sol, que domina todo o espaço e tempo, e é simultaneamente o emblema da extensão universal do imperialismo da dinastia Maurya através do Dharma. Toda a estrutura é, portanto, uma tradução da cosmologia asiática e da antiga Índia para uma linguagem artística de origem essencialmente estrangeira e dedicada, como todos os monumentos de Ashoka, a glorificar o budismo e a Casa Real. Em 1947, esta Dharma Chakra foi então adotada como o símbolo central da bandeira da Índia. Sarvepalli Radhakrishnan esclareceu-nos também acerca do simbolismo da bandeira, não só as suas cores, mas também os seus elementos. A cor açafrão denota renúncia. Os nossos líderes devem ser indiferentes aos ganhos materiais e dedicar-se ao seu trabalho. O branco no centro é a luz, o caminho da verdade que deve guiar a nossa conduta. O verde mostra a nossa relação com o solo, do qual toda a vida depende. A Ashoka Chakra no centro é a roda do Dharma, a verdade, ou Satya. O Dharma, ou virtude, deve ser o princípio regente daqueles que trabalham sob esta bandeira. Mais uma vez, a roda denota movimento. Há morte na estagnação, há vida no movimento. A Índia não deve resistir mais à mudança, deve seguir em frente. A roda representa o dinamismo de uma mudança pacífica. E já agora uma curiosidade. Sabiam que existe um emoji para a Dharma Chakra? Está aqui. Muito obrigada por verem mais este vídeo. Continuaremos a falar de mais símbolos ligados à cultura da Índia nos próximos vídeos. Por favor, não se esqueçam de subscrever o canal de YouTube, fazer like nas páginas de Facebook e Instagram e despeço-me até ao próximo vídeo. Namastê!